Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia, ouvintes e todo mundo que assiste o CBN Brasil. Boa tarde, Vera Magalhães. Hoje a Vera um pouquinho mais cedo conosco e hoje a Vera só em áudio, mas amanhã ela volta para o vídeo. Questões de agenda, então a Vera está antecipada em uma hora, né? Uma hora. Um pouquinho mesmo. Vera, o presidente Lula tem uma reunião marcada amanhã com os 4 comandantes militares. O general Júlio César de Arruda, comandante do Exército, o almirante Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha, brigadeiro Marcelo Canites Damasceno, comandante da Aeronáutica, e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, que é o almirante Renato de Aguiar Freire. E mais, claro, o ministro da Defesa, José Múcio. O que é que a gente espera dessa reunião, Vera? Pois é, Sardenberg, é uma reunião para tentar virar um pouco a página do mal-estar criado entre o Lula e as Forças Armadas desde a transição, mas intensificado horrores depois da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Vai ser uma reunião em que o tema não será aquele que é o principal tema a pautar a relação entre ele e as Forças Armadas. Então vai ficar esse assunto pairando ali, como uma não agenda, por incrível que pareça. Essa foi a forma pela qual o chefe da Casa Civil, Rui Costa, costurou essa primeira reunião de aproximação. Ele acha que se encontrarem para tratar de demandas das forças, de questões concernentes ali ao equipamento das Forças Armadas, ao atual sucateamento que eles enxergam nos seus equipamentos e a forma de minimizar isso, começa-se a criar um ambiente de mais proximidade, de mais confiança recíproca, e aí fica mais fácil de superar o mal-estar inicial. Mas qual é o problema, né, de tentar fazer esse jogo do contente numa reunião dessa natureza? É que ontem o Lula deu uma entrevista para a nossa colega, Natuza Neri, na Globo News, em que ele de novo colocou o dedo na ferida da participação dos militares e da forma como ele vê essa participação nos atos de 8 de janeiro. Ele chegou a repetir que a guarda do Palácio não estava presente para proteger o Palácio do Planalto, que os manifestantes não precisaram nem arrombar a porta, já encontraram tudo aberto, e falou que houve um apagão de inteligência que não permitiu ao governo antever o que aconteceria. E até por isso ele viajou ao interior de São Paulo desavisado. E quando ele cita esse apagão de inteligência, ele nomeia cada uma das forças e também o GSI, que é um órgão militar. Então, o mal-estar está aí, está presente. O Lula falou em apuração até as últimas consequências, não importa a patente, porque quando ele fala de patente, ele está necessariamente falando da participação dos militares, e isso vai voltar à mesa. Se não nessa primeira reunião desta sexta-feira, em algum momento terá de voltar à mesa. Vamos ver se todo mundo vai conseguir desempenhar esse papel e esse jogo do contente, quando a gente sabe que tem algo de tamanha magnitude, de tamanha gravidade colocado no horizonte, né? Pois é, e ontem nessa entrevista, né, que você citou, a Natuza Neri na Globo News, Vera, o presidente Lula disse ter tido a impressão que muita gente teve, de que aqueles atos do dia 8 de janeiro poderiam ter resultado num golpe de Estado, seriam o início de um golpe de Estado, né? Ele foi muito vocal nesse aspecto, nesse sentido, Cássia, e também em evidenciar em outros momentos a falta de confiança dele nas Forças Armadas, ao dizer o porquê dele não ter optado por uma GLO, que é uma operação de garantia da lei e da ordem, e sim feito uma intervenção federal chefiada por um civil na segurança do DF. Ele disse que não queria ser uma rainha da Inglaterra e abrir mão do seu poder logo no início do governo e diante de uma ameaça concreta de golpe de Estado. Então, isso também foi um
momento da entrevista em que ele sinalizou para essa dissonância que está havendo entre ele e as Forças Armadas. Acho que vai ser também uma reunião, essa de amanhã, para tentar restabelecer, ou começar a estabelecer, melhor dizendo, a autoridade do ministro da Defesa, José Múcio, sobre esses comandantes, porque a gente está tendo a volta de um ministro civil para a defesa, depois do Bolsonaro ter designado um militar para essa função, e até aqui a atuação do Múcio tem sido muito criticada, por ele ter sido complacente, por ele não ter sido duro o suficiente para terminar com os acampamentos mesmo antes do 8 de janeiro. Então, vai ser também uma prova de fogo para o Múcio. Ele está sob observação dos dois lados, tanto do chefe dele, que é o Lula, quanto dos próprios militares, os chefes das forças, os comandantes. Se eles sentirem tibieza, falta de firmeza da parte dele, dificilmente ele vai se segurar nesse cargo por muito tempo. Ele só não caiu agora porque seria pior a emenda que o soneto. Um ministro chegou a me dizer, olha, se está ruim com ele, pior sem ele num momento em que a gente tem aí uma ameaça golpista real. Então, acho que também vai ser uma prova de fogo para o ministro da Defesa. Agora, um ponto importante a destacar, e que que foi assim grave o comentário do presidente Lula, quando ele disse que não convocou uma lei LGO, que é garantia da lei e da ordem, né? Porque o que ia acontecer, né? Quando você faz isso, você nomeia, né, um comandante com uma tropa para tomar conta da situação. E o que o Lula insinuou ali é que essa tropa e esse comandante poderiam se voltar contra ele, né? Exatamente. Quando ele diz que ele não queria abrir mão num poder, de nacos do poder, sendo que ele acabou de assumir, ele está dizendo isso, porque ele até faz uma comparação indevida, né, Sardenberg, com a questão do Rio, sendo que lá também foi intervenção, não foi GLO. Só que ali era um interventor que era um militar. O Temer colocou o Braga Neto para ser o interventor do Rio. Aqui ele colocou um interventor civil. Quando ele faz a distinção com a GLO, ele está deixando evidente que ele não estava seguro naquele momento de chamar os militares para ajudarem numa situação, porque não tinha segurança de que lado eles estavam. Isso é muito grave, você tem toda a razão. Então tá bom, e eu falei LGO, não, é o contrário, é GLO, é um sistema de garantia da lei e da ordem. É isso. Aliás, o pessoal lá, os golpistas e tal, estavam justamente pedindo uma GLO, né? Exato, foi visto também dentro do palácio, ali nos arredores do Lula, como uma espécie de brecha, senha para algo que eles não sabiam o que poderia vir. Mostra que realmente eles estão totalmente dissociados e sem informação do que se passa no seio das Forças Armadas, sobretudo do Exército. Bom, Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Até mais, Vera.